Continuando então aqui, vamos para a segunda parte do manuscrito O Inferno Fica em Palmas. Na primeira parte, no final, eu tinha falado para vocês que a Caterine Lima tinha lido um e-mail da Caterine Lima, secretária executiva da DDH-UFT, sobre o cronograma de posse no concurso público, né? Assim que li o e-mail acima, liguei para de São Paulo para o CIASS, SIASS, em Palmas, para agendar minha perícia médica. Falei com a funcionária Sara, não perguntei o sobrenome e marquei o procedimento, que consistia em apresentar os exames e documentos médicos solicitados de antemão para uma médica de lá, entre eles a carta de um psiquiatra relatando que eu estava em condições de trabalhar, além de responder algumas perguntas, para o dia 13 de novembro de 2014, às 9 horas da manhã. Então marquei a perícia médica para dia 13 de novembro de 2014, às 9 horas da manhã. Aí eu começo então a falar em ordem cronológica, por data, tudo o que aconteceu a partir de então, né? Eu cheguei em São Paulo, depois da viagem fatídica, e comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido e comecei a organizar em dias, né? Tudo que eu tinha passado desde a minha chegada lá, o voo de ida, né? Que consistiu num voo de São Paulo a Brasília e outro voo de Brasília para Palmas, e até a minha volta, né? A volta de novo de Palmas para Brasília e Brasília para São Paulo. Bom, dia 11 de novembro de 2014, então, embarquei com minha mãe num voo JJ 3706 da TAM. Antes mesmo de entrar no avião, notei a presença de uma subcelebridade da mídia naquele voo, Sabrina Sato. E conversando com ela durante o transporte dos passageiros até a aeronave, um homem parecido com o ator Michael Keaton não parou de me olhar enquanto estava de costas para mim, em pé alguns metros, centímetros talvez. Os dois pareciam se conhecer, pois estavam bem entrosados, e apesar de estar atento às palavras da ex-BBB, o homem não parava de me fitar, prestando atenção em cada movimento meu. Cheguei a pensar que ele era homossexual e que estava flertando comigo, enquanto conversava com a apresentadora de TV sobre o desembarque dela em Brasília. Algumas pessoas pediram foto com ela no micro-ônibus, naquela van que leva os passageiros até o avião, né? Mas eu desisti de pedir também, porque não queria que o homem não queria fazer o homem pensar que estava usando a subcelebridade como um gatilho para corresponder ao seu flerte. Acabei tocando o foda-se nos dois durante a viagem, apesar de notar que a mulher trocou o seu assento com o de alguém logo no começo do trajeto São Paulo-Brasília. No trajeto Brasília-Palmas, a emoção de viajar já tinha passado, e eu me desliguei de observar o meu entorno e fiquei conversando com a minha mãe sobre como eu estava animado, apesar de ter lido no edital do concurso que só poderiam tomar posse os aprovados na perícia médica. Ou seja, eu ainda não estava com os dois pés na UFT, mas estava otimista. Lembro de ter aquele aquele momento clichê. Um filme passou na minha cabeça com todo o meu caminho até a derradeira possível posse. O filme era mais ou menos este. Aos 13 anos, fui diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo. Aos 15 anos, comecei a tomar sertralina para combater os sintomas insuportáveis. Era final de 1999 e eu arrancava folhas e mais folhas de fichário, deixando as tarefas incompletas porque na minha cabeça aquelas folhas descartadas estavam sujas. Assim que comecei com a medicação, senti as obsessões e compulsões sendo bloqueadas da minha mente automaticamente de um momento para o outro, como em um verdadeiro passe de mágica. Os sintomas estavam finalmente domados pelo remédio, mas a depressão não, e o ambiente escolar ruim só me afundava em um quadro que demandava elevar mais e mais a dose do remédio. A sertralina, além de tratar o toque, é eficaz contra a depressão, entre outros transtornos mentais. Em 2002, tudo se complicou ainda mais. Os pensamentos obsessivos haviam ganhado uma força que beirava o deliroide. Resultado, além da sertralina, passei a tomar risperidona, o vovô dos antipsicóticos. Apesar dos médicos insistirem que meu quadro não era psicótico e que os meus novos comprimidos serviam para potencializar os efeitos dos antidepressivos, nunca me senti confortável com o estigma do remédio. Daí foram acrescentadas doses também de um remédio chamado Aquiniton, que serviam para cortar os efeitos colaterais da risperidona. E assim, nos 10 anos seguintes, dos 20 aos 30 anos, passei a tomar vários tipos de drogas, entre crises profundas de sintomas de toque, momentos apáticos e momentos em que tudo parecia 100% bem.
Durante essa década, anos 2000, fiquei muitos anos fazendo gestalt terapia com um médico psiquiatra chamada Leonardo Sawaia. Ele me acompanhou em muitos bons e maus momentos, enquanto minha vida era uma roda gigante. Um dia eu estava lá no topo e no mês seguinte me senti inútil por não conseguir me safar de um ambiente familiar hostil que foi marcado por 2 traumas profundos. O flagra do meu pai como amante na vida da Paulista e a aceitação e o entendimento de que os 2 episódios específicos de assédio sexual por parte de um familiar muito próximo, no qual eu depositava total confiança aos 13 anos, colaboraram e foram decisivos para o meu sofrimento mental. Que começou logo em seguida com o surgimento de toque e se estendeu até 2013. Em 2013, depois de 2 anos de terapia, de muitos anos de terapia com o Dr. Leonardo Sawaia, entre indas e vindas ao seu consultório, e acompanhamento psiquiátrico com um conceituado psiquiatra de São Paulo, que cuidava da minha parte medicamentosa desde 2002, eu finalmente me encontrava assintomático do toque e tinha voltado a tomar apenas uma pequena dose de sertralina, um comprimido de 50 mg por dia, considerada a dose mínima. Essa dose de apenas um comprimido era necessária apenas para não ter alguma possível recaída, mas fatalmente algum dia no futuro breve, pensava eu, logo ia poder experimentar como era viver sem nenhuma droga interagindo com meu cérebro. Antes de viajar para Palmas, assim que fui nomeado, não estava fazendo terapia com ele, mas escrevi um e-mail para o Dr. Leonardo Sawaia, pois imaginei que ele ficaria contente com a minha notícia de superação e queria muito dividir esse momento por tudo que significava para mim. Sentia-me vitorioso depois de muitos altos bem altos e baixos bem baixos. Porém, 2 coisas me assustaram. A demora do Dr. Leonardo Sawaia em responder e-mail, algo que nunca tinha acontecido antes, e a conversa que não se seguiu de maneira que eu imaginava exatamente. Tentei informá-lo do meu desconforto de maneira sutil e sem fazer muito alarde. Segue a troca de e-mails. Então aqui vem a troca de e-mails com o Dr. Leonardo. Oi, Dr. Leonardo, novidade. Oi, Dr. Leonardo, acabei de ver no Diário Oficial da União que fui nomeado 22 de outubro de 2014, às 13h26 da tarde. Oi, Dr. Leonardo, acabei de ver no Diário Oficial da União que fui nomeado pela Universidade Federal do Tocantins para o cargo de produtor audiovisual. Fiz a prova em maio deste ano. Para tanto, tive que superar meu medo de avião e todas essas questões que trabalhávamos na terapia a respeito do meu sentimento de vulnerabilidade, morte, etc. Queria compartilhar essa notícia contigo. Estava desde julho, quando saiu o resultado da prova, otimista a respeito dessa nomeação. E numa tentativa de arrumar minha papelada antiga, acabei encontrando uma revista Ser Médico, que você me emprestou uma vez. Queria saber se posso deixar a revista com algum colega seu da Unifesp ou em algum lugar, ou algum consultório endereço para que você a tenha de volta. Obrigado por tudo novamente, Jaime. 22 de outubro de 2014, às 20h44, ele me responde: Oi, Jaime, fico realmente muito feliz com a notícia. Parabéns por essa conquista. Espero que tudo corra bem por lá. Desejo muito sucesso, você merece. Por acaso eu me lembrei de que tem um xará no Tocantins, um ótimo psiquiatra chamado Leonardo Baldassara. Não lembro se ele fazia psicoterapia. Sei. Ele estava ligado à universidade. Caso queira uma indicação, está feita. Quanto à revista, não precisa me devolver, agradeço o cuidado. Minha sugestão é que deixe alguma biblioteca pública ou outro lugar de sua preferência, onde mais gente possa ler. Um abraço e novamente parabéns, Leonardo. Eu, dia 23 de outubro de 2014, 1:02. Oi, Leonardo, muito obrigado por tudo e sobretudo pela indicação. Certamente vou precisar mais para frente dessa indicação. Achei ótima a ideia da doação da revista para alguma biblioteca pública. Na verdade, como você não precisará mais dela, pensando melhor, vou guardá-la de recordação. Estou tentando o máximo ser o menos emotivo possível contigo, mas confesso que realmente o sonho do trabalho foi perseguido por mim durante tantos anos. Acho que de todos os profissionais da área com quem trabalhei, você tem realmente a visão completa do quanto essa conquista significa em termos familiares, profissionais e pessoais. Queria dividir o gosto da vitória contigo justamente por isso. Acho que devo muito ao período em que fiz psicoterapia no seu consultório. Abraço. Fiquei hesitante em relação à indicação do Dr. Leonardo Baldassara, um médico psiquiatra ligado ao FT e que, segundo o Dr. Leonardo Sawaia, não lembro se fazia psicoterapia.
Resolvi escrever um outro e-mail ao Dr. Leonardo Sawaia, desta vez com urgência. Oi, Leonardo, urgente, sexta-feira, 31 de outubro de 2014, às 14h58. Bom, gente, semana que vem, então, lemos a resposta urgente que eu mandei para o Dr. Leonardo Sawaia e continuamos com a leitura do manuscrito. Beijo!